Hoje, o nosso tema está para falar sobre yoga restaurativa, como reconectar corpo e mente. Você já sabe que nessa parte do programa a gente busca temas que estejam muito relacionados com você, com o indivíduo, com o eu. E por isso o tema de hoje está totalmente atrelado a esse ponto. Yoga restaurativa, e para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe na nossa programação a Mila Deusetti, ela que é psicóloga social, jornalista, idealizadora do método no Brasil, e também a Lívia Bailão, hoje devidamente vestida com o uniforme do Sistema Sagres. Primeiro, seja muito bem-vinda, Mila, é bom recebê-la aqui. Muito obrigada, boa tarde, prazer de conhecer Vinícius, boa tarde, Lívia, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito bom. E também a Lívia Bailão, minha companheira. Lívia, uma ótima quinta-feira para todos nós. Seja bem-vinda. Obrigada, Vinícius. Um abraço para você aí no estúdio, a toda a equipe do Tom Maior. Boa tarde, Mila. Grata por estar aqui conosco para conversar desse tema, assim, particularmente, né, Vinícius? Eu sou suspeita para falar, mas eu amo esses temas que tratam dessa caminhada interna nossa. E saudar também os nossos telespectadores, internautas e os ouvintes, né, Vinícius? Que agora estão lá ouvindo o jogo, mas depois vão na live, vão no YouTube e vão assistir a nossa edição do Tom Maior de hoje. Ou dentro da reprise, né? Porque a nossa programação tem reprise tanto na televisão quanto no rádio. Então, se você está acompanhando agora, né, e se você estiver acompanhando uma das reprises, também sinta-se abraçado e agraciado nesse momento. Exato. Bom, Mila, eu queria inicialmente entender como é que funciona esse método, o que ele tem de diferente do yoga tradicional, vamos dizer assim, porque eu reconheço que eu era muito preconceituoso com o yoga. Reconheço, falo assim, ah não, isso é tranquilo, é meditação, isso aí é leveza, isso aí não... Aí minha esposa chegou assim, então vamos lá fazer um comigo? Eu já fui lá, né? Falei, claro, sou atleta. Vou tirar de letra. Vou tirar de letra. Vou tirar de letra. Já parei no guerreiro. Então, assim... E aí foi o momento em que eu conheci não só a yoga como uma atividade física que derruba muito marmanjo e bota... muita gente, uma consciência corporal incrível. Eu comecei a entender esse funcionamento e ela também representa uma filosofia, um estilo de vida, uma visão de mundo. E eu queria entender como é que você construiu esse modelo de yoga restaurativa. Tá bom. Bom, primeiro, se você me permite... quando a gente fala no yoga, no senso comum, né, o nosso pensamento é levado a pensar nas posturas. Mas o yoga, ele não é postura. No Ocidente, ele tem muito esse perfil mais postural. A gente fala, vou fazer yoga, terça e quinta, 18h15 às 19h15, é porque eu vou fazer várias posturas de yoga, talvez deitar um pouquinho no final e ir embora. Bom, então, o método restaurativo, ele é construído com diversas epistemologias. Eu junto lá vários, eu faço uma bricolagem que eu digo, eu junto vários tijolos. Da psicologia cognitivo-comportamental, eu trago vários aspectos bacanas do budismo, como compaixão, como empatia, como trabalho de sangue e diálogo. Eu trago também do yoga a questão postural, mas a questão também de toda a filosofia, com seus 8 passos, as suas questões éticas, os seus exercícios físicos, como você falou, os exercícios respiratórios e toda a sua construção filosófica em si, que é incrível. E também trago dentro da escola método restaurativo discursos da sociologia e da antropologia, para que a gente consiga se territorializar mais dessa prática dentro do Brasil e do contexto que a gente vive aqui, político, social, de construção histórica, né? Então, quando a gente fala o yoga é uma filosofia prática milenar.
O yoga também é o resíduo de uma prática. A prática pode ser de atenção plena na realidade de como ela se desdobra, pode ser prática das posturas, pode ser práticas, por exemplo, respiratórias, e pode ser eu pegar um livro clássico e ficar lá lendo e fazendo uma autoanálise, um autogerenciamento dos meus comportamentos, das minhas emoções e pensamentos através desses princípios éticos, então, que nada mais são que dicas para a gente sofrer menos, né? A gente começar a tomar um pouquinho mais de consciência das escolhas que a gente faz para a gente sofrer menos e levar menos sofrimento aos outros. E é incrível, Vinícius, que tem tudo a ver com o que você falou sobre esse conceito de saúde para essa nova era, né? Que é a nossa consciência com a natureza que está em torno da gente, que a gente precisa dela para sobreviver e fazemos parte dela. Nesse momento de Covid está muito claro. Também a nossa consciência e as nossas ações políticas na micro e na macro políticas, então na minha comunidade e em relação ao todo também, né? E na minha saúde, nessa minha micropolítica, como que eu consigo me tornar um ser humano melhor, que polui menos, que leva menos sofrimento aos outros, que cria filhos com maior responsabilidade. Isso, na verdade, é viver a filosofia do yoga, né? Eu entendo quando você fala que foi numa prática e foi super difícil. E o método restaurativo, até isso ele questiona um pouco, porque o yoga é para trazer suavidade para a nossa vida. O yoga é para trazer calma para a nossa vida. O yoga é para trazer desaceleração para a nossa vida. Então, ele não pode machucar, ele não pode assustar, ele não deveria também retraumatizar. Então, alguma das escolas que eu trago para esse método criado no Brasil é uma escola de Cambridge que pensa meditação e trauma, né? Então, de como o nosso discurso, às vezes, não bem adaptado para a realidade que eu estou apresentando ele, por exemplo, numa comunidade ou dentro do CAPS, que é o lugar que eu trabalho, se eu não ressignificar a maneira que eu trago aquele dispositivo, eu posso retraumatizar um indivíduo. Então, é uma filosofia linda, mas é uma filosofia de 2.500 anos. Então, eu preciso pensá-la, adaptá-la com muito carinho, com muito estudo e trazer para esse contexto, o contexto em que nós somos uma sociedade exausta, repleta de doenças como desdobramentos como ansiedade e depressão, causadas por medo e raiva, uma sociedade extremamente capitalista, com tanta polarização na política, agora na questão do Covid também. Então, ele tem que servir para nos dar suporte, né, e resiliência para fazermos melhores escolhas. E o objetivo final do yoga é libertação. Né? Libertação do quê? Libertação desses comportamentos que podem acabar me prejudicando na hora de fazer melhores escolhas. Lívia. Vinícius, eu queria perguntar, Mila, para você. Você nos trouxe, né, sobre a base filosófica, o eixo postural, né, a questão física também, e a questão dos valores que busca lá no budismo, né? Isso deu para entender bastante a proposta. Como, então, você cria uma escola, as pessoas vão para estudar e vivenciar, fazer exercícios, como que se dá a introdução, eu que quero aderir, né? Assim, e conhecer, não para aderir, para introjetar isso na minha vida, como a gente fazer, então, de forma prática, esse contato com a yoga restaurativa? Tá. A escola, ela se chama Método Restaurativo. Lívia, ela tem 2 docentes como coordenadores, eu e Roberto Simões, que é o PhD, um dos maiores estudiosos de yoga na América Latina. Ele tem 2 livros publicados, então nós somos docentes e escritores. Ele tem um livro publicado que chama Neurofisiologia da Meditação, e o segundo se chama Yoga Malandro, que é um recorte do pós-doutorado dele, exatamente da estrutura do yoga no Brasil. Eu publiquei 3 livros. O primeiro livro foi esse, se chama Relaxe. Então, é um livro que ele é um guia. Então, ele vai mostrando dentro como que a gente faz as posturas. Né? Então, é uma escola virtual, para responder a tua pergunta, e é uma escola que tem por objetivo bastante publicação. Então, esse foi o primeiro livro. Quando entrou o Covid, eu tinha acabado de publicar o livro Abrace, que ensina sobre a meditação deitada, a meditação do abraço, perdão, ensina sobre propostas que faz com que a gente
pertença mais às atitudes, às ações em comunidade, dentro da nossa família mesmo, com essa atitude de interceder, essa atitude mais compassiva. Então, a escola ela oferece cursos online, ela oferece cursos ao vivo. Eu me desloco do curso no Brasil inteiro dessa prática de yoga restaurativa, tem uma certificação bem robusta, também introduzi essa prática no Brasil. Então, a gente se desloca e leva essa formação para psicólogos, médicos, professores de yoga, TOs, e para a pessoa que diga, Mila, eu estou indo para aprender para mim, como você falou. Se você disser assim, Mila, como que eu faço? Eu vou dizer, olha, tem um curso agora no final do mês, te certifico com 80 horas, mas você pode ir só para curtir. Porque no final o yoga é para isso, é para a gente aprender para a gente conseguir levar um pouquinho mais essa vida que às vezes é tão difícil de uma forma mais leve, né? A gente desviver um pouco mais em conforto mesmo, no caos. E aí a gente tem cursos, a gente oferece formações, a gente oferece capacitações em protocolos mais científicos. E quando eu vou nessas cidades, então, as pessoas conseguem me encontrar. Eu já tive espaços 3 vezes, mas eu viajo muito, e quem tem espaço são os meus alunos hoje. Então, eu formo e capacito profissionais para eles praticarem esse nosso discurso, levarem adiante essa forma de viabilizar esse relaxamento, esse descanso orgânico e essa meditação. Maravilha. E muito que a gente tem de relacionamento com essa velocidade de pensamento, com esse estresse, está relacionado à nossa percepção de tempo. E aí eu preciso dedicar muito tempo para essa yoga restaurativa, ou quanto é o tempo ideal para que eu possa desacelerar, pensar e me reordenar, vamos dizer assim. Uhum. É muito legal a tua pergunta, porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, a vida, a gente pode nos transformar nossa vida numa vida meditativa, porque a proposta não só do mindfulness mais laico, mas as meditações mais tradicionais, na verdade a gente aterrissar aqui, porque nós estamos muito no passado, remoendo coisas do passado, ou no futuro, sempre tentando adivinhar algo que ainda nem aconteceu. Então, essas filosofias, elas chegam aqui no Ocidente para nos lembrar que nós estamos sobrevivendo, mas vivendo de fato ainda a gente não aprendeu, né? Então, a restaurativa, eu chamo ela de restauração hoje, né? Ela vem assim, como é que eu vou te dizer, Vinícius? Em qualquer momento você pode restaurar. Nós 3 aqui nesse bate-papo tão bacana, tão importante para uma sociedade, tão importante para nós mesmos nos escutarmos, pode ser restaurativo. Fisiologicamente, se ela estiver acionando a resposta do relaxamento no teu organismo, ela vai estar trazendo benefícios para o teu organismo que vão te trazer sensação de restauração, de calma, de tranquilidade, menor gasto de oxigênio, a diminuição dos pensamentos mais automáticos e das crenças limitantes. Então, isso tudo no final é o que a meditação quer também. E a gente quer praticar essas filosofias, na verdade, para a gente se autoconhecer. Foi o que a Lívia falou de forma tão incrível, ela resumiu em algumas palavras. A gente conhece o mundo, a gente viaja, a gente enche o passaporte de carimbo, a gente faz um monte de curso, a gente quer o melhor casamento do mundo, mas às vezes a gente não sabe quem a gente é. Quem a gente é, o que nós estamos fazendo aqui, qual o nosso talento para compartilhar com esse mundo, né? E o autoconhecimento, ele está muito ligado a esse contentamento também. Então, quando eu me sinto mais calmo, naturalmente eu estou em mais contentamento. Então, o meu tempo começa a se dilatar mais, é assim que a gente fala. Então, no início, eu digo assim, pratica minis propostas. Para por agora, coloca a mão no teu abdômen e fecha os olhos e faz 5 ciclos de respiração. Só isso, só isso, só isso. Se conseguir fazer isso, tá ótimo. Eu consegui, beleza. E no segundo dia, quando você lavar a sua louça, lava a louça em silêncio, não fica falando no celular, não fica reclamando da louça, só lava a louça e tenta desacelerar. Pronto, e lava a louça. Tá, eu aprendi, achei bacana. E agora? Agora, quando você toma banho, fecha os olhos e mesmo que dure 1 minuto d'água caindo na sua cabeça, fecha os olhos e imagina uma cachoeira banhando você. São simples mudanças de comportamento, é uma mudança de hábito. E faz com que cada instante você esteja somente naquele instante. Nós somos jornalistas, quando a gente está olhando alguém, a gente não está só entrevistando, a gente está
vivenciando algo completamente inédito que a gente nunca viu antes no ser humano, com uma construção, com uma novidade, com uma história. Isso é lindo, isso é potência na nossa vida. Imagina se isso acontece a todo instante. Eu brinco com meu filho com a maior atenção do mundo, eu olho para ele, eu cheiro ele, eu vejo a mãozinha dele passando no meu rosto. Isso dilata o tempo, isso é restaurador. Né? Eu ir para a rede, ficar 5 minutos depois do almoço, ou almoçar, em vez de ir na frente do computador quando eu estou trabalhando, eu ir para uma praça e almoçar ali com a minha marmita e ouvir um passarinho por 1 minuto, isso não vai tirar a minha produtividade do dia. Eu só mudo o meu plug da parede. Em vez de eu almoçar correndo e não ver a comida, eu olho para a comida, eu sinto o gosto dela. Isso são todas pequenas práticas de atenção na realidade conforme ela se desdobra. Isso tem mudanças fisiológicas no nosso organismo e na nossa mente. E isso vai ser uma restauração no final do dia. Ontem nós falamos de pausa, né, Vinícius? A sua postura, como está a sua postura agora? Presta atenção, né? Então, assim, são segundos, mas que se eu pego a mente e trago para mim, eu já tenho um ganho de qualidade restaurador, né? Como diz a Mila. Bacana, Mila, requer de nós um esforço, uma disciplina e uma intenção em primeira mão, né? É preciso ter a intenção firme, porque o automatismo da mente, ele é da vida inteira, e você mudar esse fluxo, é preciso ter a intenção firme. É uma caminhada longa. Perfeito, Lívia. Você falou a palavra-chave é preciso. Se eu estou assistindo essa matéria é porque já tem uma chamada, já tem um certo engajamento, já tem um sentimento de que eu preciso escutar isso, pronto. Assim, falar não é para mim, pausa não é para mim, gente, já passou essa época. Essa época foi anos 90, 2000. Não é mais hyper. Hyper agora é a gente realmente dizer, não, peraí, toda a natureza restaura, toda a natureza tem pausa, os animais também. Os animais mais rápidos do mundo, como os felinos, eles dormem 15, 18 horas por dia, eles descansam e eles são os animais mais alerta que existem, talvez outros mais rápidos até. Então, assim, essas falsas premissas de eu não tenho tempo, mas existem estudos que foram divulgados por Stanford, ano retrasado, que nós passamos cerca de 4 horas no celular por dia e mais de 30% desse tempo zapeando nas redes sociais. Então, a gente tem tempo. Com certeza. Então, a gente tem tempo, não é questão do tempo, né? O tempo é só uma justificativa para eu não entrar em contato comigo mesmo. Então, eu sempre falo assim, gente, embaixo da cama não tem bicho-papão, é uma história que contaram. Então, dentro da gente não tem uma pessoa horrorosa. Tem um ser humano com vida, com história de vida, com seus traumas que faz parte, com os seus medos que faz parte, mas muda tudo quando a gente se permite, como a Lívia falou, quando a gente se permite, cara, eu quero ter uma vida com um pouquinho mais de respiro, eu quero tempo para arrumar minha cama, eu quero tempo para cuidar do meu sono, eu quero tempo para fazer a musculação com mais atenção em vez de ficar olhando no celular. São pequenos ajustes e isso não tem motivo por que a gente não realizar. E no final tudo isso é restaurador. Mila, muito obrigado pela sua participação e eu queria que você deixasse um convite, alguém está nos acompanhando, eu até ia te perguntar como é que eu posso fazer isso e começar isso em casa, você já foi dizendo aí no chuveiro, lavando a louça e tem tantas outras atividades que podem ser desenvolvidas, mas mesmo assim nós temos alguém que está nos acompanhando e quer conversar mais sobre esse assunto, como é que ela te acha? Claro. Obrigada pelo esse espaço também. Eu ia convidar, então, até para responder a tua primeira pergunta, né, Vinícius, da prática, tudo isso. Eu tenho um canal no YouTube chamado Método Restaurativo. Lá eu tenho diversos vídeos com as práticas, não só de diálogos como esse que a gente acabou de ter, que é gostoso, eu chamo de psicoeducação, faz parte da filosofia, mas também muitos vídeos, por exemplo, sobre imunidade, sobre estresse, sobre isolamento social, práticas das posturas de relaxamento profundo. Esse mês, na revista Marie Claire, saiu uma entrevista linda com dicas de como realizar as posturas em casa, para você realizar em cima da sua cama, por exemplo, sabe? Então, esse material tem no meu site também, métodorestaurativo.com.br.
Mais uma vez, o canal no YouTube Método Restaurativo está lá aberto, são centenas de aulas gratuitas. E os meus livros, o livro Relaxe, o livro Super Descanso e o livro Abraço. São 13 livros que todos trazem propostas práticas de como colocar essa meditação em prática, com passo a passo, tudo certinho. Muito obrigado, Mila. Muito obrigado. Nós entrevistamos a Mila Derzetti, ela que é psicóloga, jornalista e idealizadora do método restaurativo no Brasil. E fica a dica para você que está nos acompanhando, quer mais informações, quer mais detalhes, quer se aprofundar, gostei da frase que a Mila disse, né? A gente sofre pelo passado e sofre por o que pode vir no futuro e a gente esquece de viver o presente. Então, se você está querendo voltar para viver o presente, se alinhar e se posicionar no momento certo do seu tempo, aproveite o espaço para poder buscar mais informações com o método restaurativo e que possa ser muito útil para você, para a sua vida, para a sua família e se fizer bem para você, que você possa compartilhar com outras pessoas para que você possa compartilhar boas informações, boas notícias, igual nós estamos aqui no Sagres em Tom Maior. Lívia, chegou o nosso momento do Alma em Cura de hoje. Qual que é a reflexão do dia? A participação, a entrevista da Mila já foi muito reflexiva, né? Foi um momento de olhar para dentro, de olhar para o eu, porque eu já aprendi. Eu olho para dentro para resolver os problemas de fora. Vinícius, você está nota 1000. Que entrevista linda, né? Foi realmente um momento Alma em Cura aqui do Tom Maior, mas uma coisa que me chamou a atenção, Vinícius, e você também pontuou, né? Na simplicidade, na lavando louças, varrendo a casa, cuidando, arrumando uma gaveta, tomando banho, né? Que foi o exemplo que ela deu. E nós já falamos aqui, no arroz com feijão que as transformações em nós acontecem. Então, mais um exemplo, né, dito de outra forma, mas que vem ao encontro disso que a gente já vem tratando aí, na simplicidade, no arroz com feijão. Não são mudanças arrebatadoras, avassaladoras, que de um dia para o outro eu vou conseguir transcender e assim, né, quase virar Buda. Não tem nada disso. No arroz com feijão no dia a dia. E por falar nisso, dando continuidade ao tema da pausa que a gente trouxe ontem e que a entrevista de hoje ajudou muito, né, a reforçar esse olhar, essa atitude restauradora que nós fazemos por nós mesmos, de pequeninas pausas, pequeninas pensamentos intencionados mesmo, de voltar a atenção para mim. Como é que eu estou respirando? Como que está a minha postura? O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo agora? Meu corpo está contraído ou está mais relaxado? Que sensação? Então, nessas pequenas coisas no dia a dia. Você pode fazer isso andando. Se puder parar de preferência, ótimo. Se não, também, tá? Dá para fazer, né? Mas então, o Alma em Cura de hoje, e eu quero falar para os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, que o endereço do Alma em Cura agora no Instagram é Shanti_Alma em Cura. Shanti, Vinícius, é paz em sânscrito, é aquele mantra que é entoado, né? Shanti, Shanti, você está reverberando paz para o corpo, paz para a mente, paz para o espírito, paz para a humanidade e para nós próprios, né? Então, é uma palavra, é uma ideia força que vem reforçar esse conceito do Alma em Cura, da gente olhar para a gente mesmo, nesse autoencontro, nessa autoconsciência. E aí, então, para a gente finalizar, pegando carona em todo esse momento de ontem, que culminou hoje, eu vou pedir o Euler para colocar na tela para nós a imagem. Olha aí, Vinícius, tá vendo? Nossa, que agora você ficou... Que vontade de estar nesse oceano. Eu quero que você narre a hashtag para cego ver. Como é que você vai narrar isso daí? Olha, é bem simples. Imagine, para você que está nos acompanhando pelo rádio, né? Você pode perceber que, imagina uma bailarina com um movimento com os pés bem firmes em riste na ponta dos pés, as mãos rente ao corpo
o olhar para cima, né, a cabeça olhando para cima, bem na vertical, e ela tá dentro de uma piscina. Ali parece ser o oceano, pelo jeito. É o mar, né? É o mar pelo fundo, parece alguns arrecifes. E a frase dizendo, e tem algumas bolhas, né, em volta dela, como se ela, né, ali em volta, dizendo: a mente é como o mar, não se esvazia, se acalma. A mente é como o mar, não se esvazia, se acalma. Exatamente, Vinícius. É impossível esvaziar o mar. E da mesma forma que é impossível esvaziar a mente. As pessoas têm assim aquela jargão: não, meditar é esvaziar a mente. A gente não esvazia, mas a gente acalma os pensamentos, que é exatamente essa questão que a Mila trouxe. É você pensar com intenção em uma coisa só, desacelerar aquele looping, aquela coisa, né? Que ou eu tô lá atrás me ressentindo do que passou, ou eu tô lá na frente querendo aquilo que eu não tenho, ansiosa por controlar aquilo que sequer chegou, né? Então, a mente, a gente não esvazia ela jamais, em tempo algum, não tem como, mas a gente acalma os pensamentos, e as pausas são para isso. Então, você que tá aí no seu trabalho, naquela agitação, tem que atender telefone, responder e-mail, responder zap, aí toma um café, corre aqui, vai no banheiro, o filho liga, precisa de alguma coisa, fazer tarefa. Olha quanta informação, e as demandas vêm para nós o tempo inteiro. Qual que é a ideia? 1 minuto, vai no banheiro, precisa fazer xixi, claro, né, no decorrer do dia, vai ao banheiro. Presta atenção no passo que está dando, porque a gente vai ao banheiro pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Então aproveita a oportunidade de ir ao banheiro e vai prestando atenção no pé que está um para frente do outro, o contato do pé com a sola do sapato, com o chão. Isso, Vinícius, é pausar a mente, isso é fazer algo em estado meditativo. Lavar a louça, como ela falou, em vez de ficar lá segurando aqui, ó, né, lavando, assim, eu sou a rainha, faço isso sempre. Mas ao invés de fazer isso, presta atenção na vasilha, no sabão, na mão, na água, caindo na mão e caindo no prato que você está lavando. Isso é pausar a mente. Então a gente não está falando de nada fora da casinha, que precisa isolar na montanha e ficar lá meditando. Não tem nada. Isso também é ótimo, tá? Nada contra. Mas a gente cria uma distância exatamente para poder ter a dificuldade de falar: não é para mim. Então não existe distância. Isso pode ser feito aqui e agora e hoje. Em qualquer hora. Agora, a mente é como o mar. A gente não esvazia, mas acalma. Acalma o quê? Os pensamentos, porque você tem um mar revolto, né? E você tem aquele mar calmo. O que vai variar é o movimento dele, mas você não vai tirar a água dele para ele ficar calmo. Não vai. Então, são os nossos pensamentos e a nossa mente, né? Então, fica aí a dica para quem está nos acompanhando. E eu adorei a nossa entrevistada de hoje dizer: se você está ouvindo isso daqui e tá assim, sei não, já está no movimento, porque senão não tinha nem ressonância, já tinha mudado de canal, já tinha mudado a atividade, já tinha saído do YouTube, já tinha mudado para outra emissora, entendeu? De rádio ou de TV. Mas se está ouvindo, pessoal, então dê uma chance a você mesmo. É assim, é no agora. Levantou de onde você está e vai para outro lugar da casa, do trabalho, vai pensando nos seus passos. Aí você já está trazendo atenção, já está acalmando a mente, não esvaziando. Concorda, Vinícius? Concordo. Eu gostei da ideia de não esvaziar, acalmar. É uma boa analogia. É como o mar, é só lembrar do mar. Só lembrar do mar, porque não tem como esvaziar o mar, mas a gente consegue, pelas forças da natureza, acalmá-lo. Lívia, muito obrigado pela reflexão de hoje e até amanhã aqui no nosso Sagres em Tom Maior. Até amanhã, um beijo. Um beijo, Lívia, sempre participando aqui. Agora você acompanha no @Shanti_Alma em Cura e você busca reflexões, pode conversar com a Lívia.
e entrar, né, nesse mundo, nessas reflexões, pode bater um papo com ela lá pelo @Shanti_Alma em Cura. Nós vamos para o intervalo, mas antes, vou mandar um abraço aqui para a Estela Goiás Couto, mandou uma mensagem aqui no nosso chat, dando um oi. Então, oi para você, viu, Estela? Seja muito bem-vinda. E também ao Claudinei Miguel. Estamos ligados aqui na região noroeste de Goiânia. Boa tarde, Claudinei. Muito obrigado pela sua audiência e que possa ter sido muito útil essa primeira parte do programa para você e para quem está assistindo o programa junto com você aí no seu local de trabalho, na sua casa, onde você estiver. Nós vamos para o intervalo, vamos fazer uma pausa, vamos desacelerar e daqui a pouco a gente está de volta com o Johann Germano e os destaques do Sagres Online. Não saia daí que a gente volta já.